Bem-vindos, bem-vindos de volta à disciplina Teoria do Direito. Hoje nós vamos continuar os nossos estudos, vamos analisar o segundo capítulo do livro Teoria da Norma Jurídica, de Bobbio. E neste capítulo a gente vai fazer uma análise de três correntes, três eixos, três formas distintas de se fazer teoria do direito, de se analisar o fenômeno jurídico. Então, hoje a gente vai organizar melhor os estudos jurídicos do ponto de vista teórico. Tá? Mas é claro que, antes disso, a gente também pode retomar dúvidas, questões que ficaram em relação à aula passada, em relação ao capítulo anterior, ou aquele capítulo também disponibilizado na primeira aula do nosso curso, né, o Caleidoscópio do Direito, ou também dúvidas ou questões acerca do curso que vocês tenham. Tá? Agora, na terceira semana, agora a gente já está começando a se conhecer melhor, né? Nós já estamos nos habituando mais com essa disciplina, então eu espero que vocês já estejam se organizando em equipes para pensar a escrita de um verbete, tá? Eu já coloquei alguns exemplos do que eram os verbetes, né? Numa disciplina anterior, em Direito Romano. Depois eu quero conversar um pouco mais com vocês sobre as atividades, tá? Em breve eu vou disponibilizar um questionário. Depois desse primeiro mês de aula, para que vocês tenham um guia de estudos sobre a matéria até agora, tá? Então, temos um questionário que logo será disponibilizado, mas também eu vou passar mais informações sobre o verbete, eu vou passar uma lista de palavras de sugestão para vocês, tá? Quem ainda não decidiu, está indeciso sobre o tema, eu vou passar uma lista de assuntos, e também preciso lembrar, em breve, a gente vai também organizar um curso de extensão sobre conceitos jurídicos, tá? Sobre a história dos conceitos jurídicos, e esse curso pode contribuir muito para vocês, do ponto de vista da redação desse verbete, tá? Desse dicionário. Então, também, logo devo passar mais informações sobre isso, tá? Fiquem atentos ao fórum. Uma outra... aí depois eu falo mais também sobre o tamanho, tá? De páginas. Quantas páginas que precisa ter um verbete? Aí podem ser 2 páginas muito densas, ou 3, ou 4, talvez 5, aí, sendo um texto conciso, tá? E aí, depois disso, referências bibliográficas também, né, que não se enquadram nesse tamanho de texto. Tá? Então, depois passo mais informações sobre isso. Vocês têm alguma pergunta? Querem começar com alguma discussão? Ficou alguma pendência da aula anterior? Pode falar, Gabriel. Oi, professor. Oi, gente. Rapidinho, isso é mais relacionado à teoria da norma, capítulo 2. Pode... Uhum. deixa eu ver se eu consigo dar uma formulada legal aqui. Coloca no texto que a justiça é um problema ético distante do problema jurídico, né? Nessa discussão de justnaturalismo, realismo, positivismo, etc., dessa diferença entre validade, justiça, né, etc. Aí eu fiquei assim, então o direito, ele superou a questão de justiça? Isso partindo de um pressuposto de que o direito, ele refletiria a sociedade. E a sociedade, creio eu, deveria ter justiça, deveria ter um senso de ética. Então, acho que é isso. O direito para o positivo deve ser válido, não justo, por conta da distinção. Mas o direito não deve refletir a sociedade, ou melhorar a sociedade, ou servir de inspiração. E para tal, ser justo não seria uma boa opção? Não sei se ficou bem claro. Não, ficou bem claro, porque isso é uma coisa que deve ser um sinal de alerta. Foi bom que você fez essa pergunta, porque, assim,
existe uma forma de se expor e de se tratar a teoria do direito. Em várias áreas dos estudos jurídicos isso acontece, mas a gente vai falar especificamente sobre a teoria do direito, que pode gerar confusão quando a gente está iniciando os nossos estudos, tá, sobre a área. Por quê? Boa parte dos livros que a gente estuda, nós temos um autor trazendo uma teoria ou defendendo uma tese. E a gente se habitua a essa forma de exposição dos argumentos. Tá? Então, eu vou dizer assim, de acordo com fulano, né, a justiça é tal coisa, e o direito é tal coisa, e a sociedade é tal coisa. Aí depois eu posso pegar um outro autor que vai dizer outras coisas, mas nesse livro eu li e se eu concordo com esse autor, então eu tenho tais afirmações. E eu acho que todo mundo gostaria que a gente tivesse essas respostas, assim, né, bem afirmadinhas. O livro do Bobbio, ele não vem nessa tradição expositiva. Ele vem numa outra, que ele está fazendo uma exposição didática de diferentes teorias, diferentes perspectivas, diferentes autores, e não só diferentes autores, mas diferentes eixos metodológicos para se abordar o mesmo problema, o mesmo fenômeno dentro da teoria da norma. Então, no primeiro capítulo, ele vai falar sobre um autor positivista e dos problemas daquela teoria, vai falar de um autor institucionalista e o problema daquela teoria. Nesse segundo capítulo, ele vai falar do direito natural, os justnaturalistas têm tais crenças, os justpositivistas têm outras crenças, os realistas têm tais e tais, fazem tais e tais análises. Tá? E ele não está dizendo quem tem razão. E isso gera uma confusão para a gente, né? Ah, como assim, né? Eu tô lendo e não tô chegando na resposta. Tá? Então, a gente precisa se disciplinar, agora no estudo da teoria do direito, a ter um pouco mais de paciência em relação às respostas. Né? Por quê? Ele vai estar... toda a afirmação do texto, ela está dentro de um sub-item ali, dentro de um determinado capítulo. Vai dizendo assim, na perspectiva do positivismo, é que a análise do direito não vai estar preocupada com questões de justiça, vai estar preocupada com questões de validade. Isso quer dizer que o direito não tem nada a ver com justiça? Não. Isso quer dizer que na perspectiva positivista, né, o centro das questões de direito são questões de validade e não de justiça. Na perspectiva justnaturalista é diferente. Perceberam? Então, todo o livro e também a forma como a gente trabalha a disciplina vai expor diferentes perspectivas metodológicas, às vezes para analisar o mesmo problema. Tá? Jean já achou mais claro, mais intuitiva a exposição? É isso? Sim, eu achei tranquilo. Ele simplesmente se isentou de dar opiniões particulares e colocou, à medida da história, as diferentes teses do direito, teoria do direito. Tranquilo. Então, assim, às vezes a gente usa a expressão opinião, né? A opinião jurídica, a opinião de cada autor, mas Bobbio está fazendo uma exposição de diferentes métodos de estudo, de diferentes teorias. Né? Então, esse é o tipo de coisa que a gente, pessoas que têm uma formação jurídica, a gente precisa ser capaz de fazer isso. A gente precisa ser capaz de expor diferentes teorias, diferentes conteúdos. E isso não significa não ter opinião, ou não... Né? Isso significa conseguir ter um domínio de diferentes ferramentas teóricas. Sim, diga. Eu acho até que isso é um exercício muito legal para ir contextualizando os dias atuais, onde as pessoas não conseguem ler nada ou ver nada que não tenha que omitir, emitir, discordar e concordar, enfim.
Acho que tem muito um pouco dos dias atuais, né? Ninguém consegue olhar e ver que aquela opinião, por mais que eu discorde, mas é uma opinião, né? Ou não, pode ser que não seja uma opinião, porque como no caso de Bob aqui, ele fez uma descrição, né, das diferentes teorias, né? Ele não, pelo menos na minha leitura, eu não vi nenhum juízo de valor da parte dele. Ele simplesmente se utilizou dos autores e dos pensadores que estão dentro daquela corrente. Agora, eu só não entendi, professor, aproveitando, só um minuto aqui, a fala de... Cadê? Ah, tá. Só não entendi o que Rousseau disse. Você sabe me dizer o que Rousseau disse ali? Na página 56? É porque está em francês, eu acho. Ah, tá. Então, provavelmente não é importante. Eu não vou parar agora para ir buscar essa página, mas Não é qualquer coisa depois a brincadeira, gente porque retoma. ele diz assim, já Rousseau dizia, aí colocou Ah, tá. 5 linhas em francês e não descreveu, aí eu achei engraçado, Ah, porque tá. Ah, tá. É. não disse nada. Não se preocupe com isso agora, porque depois a gente vai fazer essa análise dos justnaturalistas, tá? Vamos ter umas aulas só para isso. Daí a gente explica com mais detalhes essas diferentes teorias do contrato social. Tá no rodapé, agora que eu vi, desculpa. Tá bom. Vamos lá, Matheus. Agora, eu não sei se minha interpretação está errada, ou se eu inferi alguma coisa demasiadamente, mas eu não acho que ele ficou sem expressar juízo de valor, não. Eu acho que ele fala, tanto que ele fala que toda norma jurídica pode ser submetida a 3 valorações distintas, e que essas valorações são independentes umas das outras. Então, para mim, isso já é uma crítica às teorias reducionistas, já que são todas independentes, elas não podem uma implicar a exclusão da outra, entendeu? Sim, você tem razão nesse ponto, tá? Então, até por isso que eu até tomei o cuidado para não dizer que é uma questão de opinião, ou que é uma questão de posição, tá? Uma pessoa que está na minha posição, né, professor, né, ou Bobbio, né, que ele vai organizar o conhecimento de forma expositiva, de forma didática. Para a gente ser bem sucedido nisso, a gente precisa ter uma postura de reconhecer as diferentes teorias. Quem não faz isso não está expondo para vocês, né, a área da disciplina. Já está saltando, queimando a largada, digamos assim, e já está dizendo a resposta. Já está dizendo assim, não, é isso aqui, pronto. Então, e é normal, também faz parte da pluralidade de perspectivas, autores que defendam uma posição ferrenha, digamos assim. Entendeu? Não estou dizendo que todo mundo deveria ser como eu, não é isso. Mas também faz parte de uma tradição de análise essa metodologia de expor diferentes perspectivas, e isso implicitamente se conecta já com uma concepção mais eclética, digamos assim, né, de teoria do direito. Mas não necessariamente. Você pode ter um autor, ou eu mesmo não estou falando muito sobre o que eu acho das coisas. Eu posso ter uma convicção, dizer assim, não, o justnaturalismo tem razão, mas eu posso simplesmente não ser ignorante, eu posso dizer assim, não, eu acho isso, mas eu vou expor diferentes teorias dentro dos seus próprios argumentos. Então, a gente não precisa também só estudar e só entender aquilo que a gente acha que é o certo. Senão a gente vai ter uma visão muito limitada das coisas, né? Então, faz parte de uma análise científica, no sentido da gente fazer parte de uma comunidade científica, uma comunidade de pessoas que estão interessadas em estudar de verdade, né? Não só em dizer o que é certo ou errado, mas em realmente se propor a investigar as coisas.
para fazer isso, a gente precisa ter essa cabeça aberta à pluralidade metodológica e tudo mais, mas isso não significa dizer que todas as opiniões são iguais, ou que a gente não sabe nem uma coisa nem outra, né? Enfim, a gente pode discutir um pouco mais sobre isso ao longo do curso, tá? O papel do ceticismo, tá? como abordagem, tá? do relativismo metodológico, tudo isso pode ser bastante útil para a formação de vocês enquanto pessoas que dominam diferentes técnicas, diferentes instrumentos. Já ouviram a expressão de que para quem só tem um martelo, todo problema parece um prego? E se você só domina uma técnica, você vai ver todos os problemas a partir daquele viés. Entendeu? Vamos lá, Camila. Professor, bom dia, tudo bem? Bom dia. O senhor poderia explicar um pouquinho sobre a norma fundamental proposta por Kelsen? Sim. Pode complementar a pergunta, ou não? Não, é só porque eu não consegui entender. O que provocou a sua dúvida? Foi porque, ele colocou que a norma fundamental é Ele o quem? fundamento de validade no segundo capítulo de Bobbio. Uhum. Aí, de todas as normas, é um determinado sistema. Aí eu fiquei com dúvida quanto à questão de quais são os fundamentos realmente para poder saber quando ela é de validade, quando ela não é, entendeu? Uhum. E você toca no ponto mais difícil, digamos assim, né? Uma das questões mais controversas da teoria de Kelsen é a discussão acerca da norma fundamental como fundamento do sistema jurídico, do ordenamento jurídico, como pressuposto de validade. Tá? Então, se você achou... se você não entendeu tudo à primeira vista, você tem razão, porque não é uma coisa que você lê pela primeira vez e entende. Se a gente lê assim pela primeira vez e acha que entendeu tudo, a gente está se enganando, tá? A gente vai ter uma aula só para analisar esse problema da validade da norma jurídica fundamental em Kelsen. Mas a gente só vai realmente dominar esse conteúdo quando a gente lê o próprio autor, Kelsen, tá? Kelsen é um autor que vale a pena ler, e eu já selecionei alguns capítulos para a gente fazer essa leitura nas aulas seguintes, depois que a gente analisar o justnaturalismo. Então, se você provavelmente consegue ver os tópicos da nossa disciplina lá para frente, né, você vai conseguir acessar alguns capítulos da Teoria Pura do Direito, que é um dos livros mais importantes de teoria jurídica do século XX. E ali a gente vai discutir a norma jurídica como fundamento do ordenamento jurídico positivo, tá? Então, nesse sentido, temos que esperar um pouquinho. Mas, rapidamente, até eu posso falar que a norma jurídica fundamental é uma norma hipotética. Ela é um pressuposto intelectual para o funcionamento do direito positivo. Ela não é uma norma real que existe em algum lugar, que está escrito em algum lugar. É só um fundamento intelectual do direito positivo. Então, a gente vai depois detalhar um pouco mais quais são as consequências disso. Tá? Obrigada, professor. Eu fui pesquisar e fiquei mais confusa ainda. Isso. Normal. Então, é por isso que a gente vai ler o Kelsen ao longo desse semestre, tá? Porque primeiro a gente precisa se confundir, para depois a gente se desconfundir. Senão a gente vai só acumular assim, conhecimentos, mas de maneira desordenada, né? Então, tudo bem. Vamos lá. Deixa eu projetar alguma coisa aqui para vocês, só para a gente ter uma companhia didática. Aqui é só um guia de tópicos, né, para a gente lembrar que a discussão sobre Estado, né, ela é uma discussão central
para a formação das teorias do direito contemporâneas, né? Teorias do direito moderno. E as teorias, as diferentes teorias do direito, elas trazem preconcepções, né? Então a gente está discutindo diferentes teorias, porque a gente também vê diferentes preconcepções de direito, diferentes definições sobre os valores, sobre os fundamentos, tá? Você estava mencionando agora, a Kelsen vê o fundamento do direito numa norma jurídica fundamental. Outras pessoas vão dizer que isso é loucura, vamos pensar em outros valores, em outras concepções de justiça. Tá? Então, a teoria do direito, ela, de certa forma, ela é necessariamente diversa. Tá? Entrando no segundo capítulo da teoria da norma jurídica de Bobbio, a gente pode destacar um conjunto de problemas tradicionais associados ao estudo das regras jurídicas. Tá? Então, se nós quisermos fazer um estudo metódico da teoria do direito, e em especial, pensando pela ideia de que a vida em sociedade é uma experiência normativa, tá? As sociedades, elas têm uma multiplicidade de normas, muitas normas morais, políticas, econômicas, sociais, e algumas dessas normas são normas jurídicas. Tá? Então, a normatividade do direito está inserida num contexto maior de multinormatividade. E as normas jurídicas, elas são chamadas de jurídicas porque existe uma qualificadora aí. Então, existe uma distinção entre normas jurídicas e normas não jurídicas. Tá? Então, o estudo de normas jurídicas, especialmente, né, elas vão estar, vão ser parte de uma tradição de estudo das normas. E essa tradição, e assim como qualquer teoria do direito hoje, vai precisar lidar com alguns problemas teóricos, tá? Problemas para teoria, mas que também respondem a ansiedades, assim, das pessoas, né? Como o que é a justiça, o que é o direito, né? O que devemos fazer. Né? Então, essas questões práticas, elas se conectam com a teoria do direito. Uma teoria do direito, portanto, ela tem que responder a diferentes tipos de questão. A questão mais tradicional de todas, talvez a mais antiga, e aí vamos organizar isso pelo viés da ideia de norma jurídica. Tá? Vamos questionar se uma norma jurídica é justa ou injusta. Então, o problema da justiça é um problema tradicionalíssimo no estudo do direito. E se eu quiser analisar uma norma jurídica em particular, eu posso analisar essa norma pelo viés ou pela questão da justiça. Se essa norma é justa ou injusta. Posso fazer uma avaliação sobre isso. Um outro eixo investigativo se dá pela questão da validade. Eu posso questionar assim, essa norma é válida ou ela é inválida? Então, a estratégia argumentativa, a forma de se investigar a questão da validade, talvez seja diferente da forma de se investigar a questão da justiça. Mas, além disso, eu também tenho que avisar para vocês que o direito, ele não se resume a um debate de ideias, a um discurso, a uma fala sobre o que nós devemos fazer. O direito está conectado sempre também a uma dimensão real da sociedade, em que uma pessoa se vê obrigada a fazer alguma coisa, ou outra pessoa se vê coagida a fazer uma coisa ou outra. Uma norma, ela é cumprida voluntariamente, mas ela também pode ser cumprida de maneira imperativa. Né? Alguém pode ser obrigado a cumprir determinada norma sob a ameaça de violência, ou quando alguém descumpre uma determinada norma, a gente pode ver uma situação de violência associada ao cumprimento da norma. Então, análise do direito, análise de uma norma jurídica, também pode se dar pelo viés da eficácia do direito.
Tá? Uma norma jurídica está gerando efeitos concretos numa determinada sociedade? E aí, nós podemos estruturar a nossa análise pelos critérios de eficácia, ou então análise da efetividade do direito. Então, esses são 3 eixos que Bobbio expõe nesse segundo capítulo sobre diferentes tradições dentro da análise teórica do direito. O primeiro eixo, que responde à questão do problema da justiça, ele é o eixo mais tradicional. A gente pode analisar, a gente pode identificar discussões sobre justiça nas mais diferentes culturas. Tá? A gente vai analisar na literatura das sociedades antigas, na arte, na religião, em todas as manifestações culturais, até do ponto de vista arqueológico, a gente consegue identificar ali preocupações dos seres humanos com questões de justiça. Com a ideia de uma ordem justa, às vezes essa ordem pode ser vista como tendo origem divina, né? Ou o que é a justiça entre os seres humanos. As questões de justiça, portanto, elas são um dos aspectos mais tradicionais do estudo do direito. Tá? E se conecta profundamente com a história da filosofia. Tá? Filosofia do direito, filosofia política também, né? Em todas essas áreas. Primeiro ponto que a gente deve destacar sobre o problema da justiça é que ela forma uma sub-área dentro dos estudos jurídicos. Tá? Que a gente pode identificar como as teorias da justiça. Tá? Então, a gente pode, muitas vezes, os autores eles focam só na discussão de justiça, como fundamento do direito. E aí eles apresentam uma teoria do direito, que é também uma teoria da justiça. Então, essas coisas se conectam de forma muito íntima. Tá? Eu coloquei aqui entre essas teorias da justiça também para sugerir uma multiplicidade de abordagens. Tá? Existem diferentes teorias do direito. Evelyn, pode comentar? Pode falar? Quer fazer uma pergunta? Tem que abrir o microfone, né? Ou foi só um engano? Ah, tá. Tudo bem. Até aí, todo mundo tá acompanhando? Tá? Legal. Ó, mais alguém? Gabriel? Tá? Estão testando a mãozinha, é isso? Não, acho que eu aproveito alguma coisinha para perguntar. Isso, ótimo. Rapidinho, professor. Pode falar. Quando fala que o direito é organização, antes de ser norma é organização, teria sentidos específicos, assim, para dizer que norma vem antes da organização, ou a gente também pode dizer que a organização vem antes da norma? Porque tem um certo trecho, acho que não sei se é no capítulo 1, por aí, Isso. que fala, né? Fala como dando um juízo de valor, mas eu fiquei assim, uai, mas se eu tiver um outro sentido específico, eu não poderia inverter essa máxima? Legal você ter trazido essa dúvida, porque assim, quando você fala assim, quando fala tal coisa, e o quando é muito importante no texto. Então, como eu mencionei no início, tá? Esse é um texto expositivo de diferentes teorias, de diferentes autores. E o quando é muito importante, quando que a afirmação surge no texto. Porque você está se lembrando de uma passagem que está sendo discutida a teoria institucionalista do direito. E a teoria institucionalista, ela está muito próxima também da sociologia do direito, está muito próxima de um tipo de teoria pluralista, às vezes também descrita como uma teoria anti-estadualista. Ela não é centrada no Estado,
ela é centrada numa concepção de que a sociedade ela é composta por várias organizações sociais e cada uma dessas organizações ela tem um elemento de autogoverno, digamos assim, que essas organizações elas vão criando normas para si e a partir do momento em que elas começam a agir de acordo com as suas próprias normas, né, a partir do momento que existe uma autonomia dessas organizações sociais, então a gente pode identificar o surgimento de normas jurídicas. Tá? Então, de acordo com essa teoria, toda a sociedade é composta por múltiplas organizações autônomas, capazes de criar normas jurídicas e seguir normas jurídicas elas próprias, independentemente da existência ou não de um Estado. Um Estado é mais uma dessas muitas organizações sociais. Entendeu? Então, essa é a teoria institucionalista, que é pluralista, no sentido do pluralismo jurídico, porque defende a ideia de que não existe somente uma ordem jurídica centrada no Estado, mas de que existem diferentes ordens jurídicas, cada uma delas com um certo grau de autonomia. Ou a ideia de que um ordenamento jurídico é um conjunto de instituições, tá? E não um sistema jurídico monista ou único, centrado no Estado. Essa é uma das teorias. A gente não pode, por isso que não tem uma resposta assim, né? Tipo, então, o que é? Determinada. Acho que a sua pergunta era mais geral, né? E aí eu tô lembrando que essa questão ela surge dentro de uma teoria específica. Faz sentido? Faz. Mas alguém tava com dúvida em relação a isso? Porque eu acho que é uma coisa que mais de uma pessoa também ficou com essa dúvida. Que fala assim, né? A norma antes da organização. A pessoa faz certa, como é que fala, diretriz para atribuir tarefas específicas e de equidade, assim, né? Você pode fazer isso, então você faz aquilo. Outra pessoa não pode, etc. Aí eu ficava assim, mas se eu ter a organização como uma coisa empírica, assim, que foi surgindo lentamente, e aí depois viria a norma como algo formal e legalizado, que, né, instituiria essa organização prévia. Aí eu fiquei assim, mas poderia trocar? Aí foi nesse sentido. Então assim, tem um exemplo tradicional da fila, né, que eu mencionei anteriormente, que é assim, espontaneamente as pessoas se organizam através de filas, né? E tanto as pessoas respeitam a ideia de filas e compartilham a crença de que filas são importantes, que eventualmente uma empresa que faz atendimento, ou posto de saúde, ou coisa assim, começa a criar regras formais sobre fila. Começa a dar senha para a pessoa, entendeu? Então, quando a gente faz um sistema que tem senha para atendimento, isso é uma formalização de uma coisa que já existiria socialmente de forma espontânea, de maneira informal, só que agora com um elemento formalizado. Esse é um exemplo de como que uma organização social espontânea pode se formalizar e se institucionalizar, né? Mas isso dentro da perspectiva institucionalista, né? Um positivista ele poderia dizer assim, não, isso aí não é irrelevante, porque isso aí é uma norma social e só vai ganhar status de norma jurídica se houver um elemento de sanção estatal. Senão, a gente vai estar falando simplesmente de uma normatividade social. Para o positivista, é muito importante essa separação. Para o institucionalista, já não é tão importante essa separação. O institucionalista, ele vê esse contínuo entre normas sociais e normas institucionalizadas. Entendeu? Quem mais quer perguntar? Vamos lá. Professor, eu Sim. pesquisei sobre essas teorias, as 4 teorias dele, e também tem a questão da contradição. Porque se for verdade que existem sociedades não organizadas, pode-se admitir que o direito pressupõe a sociedade, mas não pode admitir que todas são jurídicas.
Sim, Bob aponta esse ponto de contradição, digamos assim, né? Na teoria institucionalista. O que que você achou dessa questão, desse problema? Eu fiquei pensando assim, porque até as sociedades que são consideradas, entre aspas, como uma espécie de arcaicas, né? Por exemplo, os indígenas, eles têm a própria sociedade, só que tem organização, é diferente da nossa organização, mas não deixa de ser organizado. Aí eu fiquei assim, sabe, com essa dúvida, porque se eles dizem que nem todas as sociedades são organizadas, qual o ponto de vista deles para poder determinar quem é e quem não é? Isso, em outras palavras, qual que é o critério que qualifica uma organização? É justamente quais são os critérios de avaliações para eles, para identificar qual seria e qual não seria, sendo que É, cada um dentro de sociedade tem o seu papel, né, para exercer. isso. Bom, a gente pode dar uma resposta só teórica e dizer assim, não, vamos imaginar quais seriam os critérios realmente em abstrato para discutir as questões sobre organização social. Mas eu vou deixar em suspenso essa questão e eu vou trazer uma informação histórica. Existem diversos autores no institucionalismo, tá? Existe o institucionalismo na França, na Alemanha, na Itália, e no Brasil também, tá? Na Romênia, tem diversos autores, diversas teorias. Mas vou pegar o exemplo de Santi Romano, que é o autor italiano mais influente, inclusive no Brasil, ele é bastante influente na formação dos juristas brasileiros, né? E aí, como que ele responderia essa pergunta? Provavelmente ele não responderia dessa forma que eu vou dizer assim, aqui, porque juristas raramente são diretos ao ponto, né? Mas ele era editor de uma revista chamada Raça e Direito. E ele defendia também a invasão da Líbia, da Etiópia, pelo Estado italiano, como uma imposição da superioridade cultural e civilizatória dos italianos sobre os africanos, né? Porque eles são de uma raça superior, né? Então, pode não estar argumentando isso no texto, mas é isso que está na cabeça do jurista, ao argumentar esse tipo de coisa. Então, sem esses conhecimentos históricos, a gente pode só pensar na teoria, né? Como que o institucionalismo resolveria isso? Mas isso é uma informação importantíssima para entender o que está por trás de algumas teorias, assim. Então, assim, várias dessas teorias têm vários pressupostos que às vezes não estão explícitos no texto, na problematização teórica. Então, existe uma concepção hierarquizadora de diferentes sociedades, porque algumas são superiores, outras são inferiores. Aí, quem não tem essa concepção de superioridade, inferioridade, acha muito estranha essa teoria. Aponta essa contradição que você está destacando. E Bobbio destaca essa contradição, né? Agora, se você já acredita que existem sociedades superiores e inferiores, essa teoria casa muito bem com essa preconcepção. Não, realmente, né? Tem sociedades que são mais evoluídas. E aí, isso vai gerar uma explicação de por que uma é superior do que a outra. Uma é superior em relação à outra, porque essa é mais organizada, né? Então, quando tem um conflito, um dos lados marcha, né, pezinho e tal, e vai matar as outras pessoas, enquanto o outro é menos organizado e aí acaba sendo subjugado, entendeu? Então, esse tipo de preconcepção está dentro da teoria do direito, mas não está sendo falado. Percebeu? Então, às vezes, a gente identifica problemas teóricos, mas não sabe muito bem por que eles estão ali ou quais são os seus contextos, tá? Por isso que, às vezes, eu vou trazer algumas informações históricas também para análise da teoria do direito. Ficou claro? Ficou, isso foi crucial, porque assim, sem essa informação eu não tinha ideia que haveria, no caso, um problema xenofóbico, entendeu? Aí só fiquei sem compreender o porquê que ele considerava e não considerava. Obrigada, viu, professor? Isso. Claro, a gente tem boa fé, né? na análise do direito. E, de certa forma, falando assim, fazendo um parênteses, né?
quando a gente discute as teorias, a gente precisa ter uma boa fé em relação aos argumentos. Porque, às vezes, mesmo uma pessoa que está de má fé traz uma questão que pode ser interessante filosoficamente. Tá? Mas, às vezes o que explica mesmo são essas preconcepções, mais do que os argumentos em si. Tá? Vamos lá, próximos. Oi, prof. Bom dia, dá para me ouvir? Sim, pode falar. Quando Camila falou disso, eu lembrei direto de Hobbes, né? Que ele, para justificar, passa o livro inteiro justificando o absolutismo. E aí ele fala que a sociedade, antes de ter o seu governante, era o caos e que existia o direito. Então, ele não era verdadeiramente o direito como nós conhecemos, porque o direito de um se sobrepunha ao direito de outro, e não havia como regulamentar isso, né? Tipo, eu tenho a minha liberdade, eu tenho a minha liberdade de viver, mas você também tem a sua liberdade de me matar. Então, todas essas concepções que ele faz, na verdade, são porque ele quer atrelar a norma jurídica ao poder do governante, né? Ele acha que não parte da sociedade isso, que deve partir de um poder centralizador. Isso. Só porque ele, enquanto um autor justnaturalista, ele vai afirmar que o que ele está colocando como pressuposto é válido universalmente para todas as sociedades, para todo o tempo, para toda a história, porque é algo fundamental da experiência humana. Quando a gente, ao analisar criticamente, a gente pode ver que cada um desses autores justnaturalistas tem uma concepção diferente um dos outros, então não é possível que todos estejam certos ao mesmo tempo. Então quer dizer que, obviamente, que mesmo as propostas universais acerca da justiça e dos fundamentos do direito, eles não são universais, eles são localizados, historicamente. São particulares, mas são particulares que se dizem universais. E é importante a gente entender essa argumentação, até porque a proposta de universalidade de um argumento, ela própria força a melhoria da argumentação. Então, força uma busca por fundamentos mais racionais, mais bem estruturados, digamos assim, mas não nos dá as respostas universais, né? É um método de análise. A gente vai retomar mais esse assunto, tá? Dos justnaturalistas. Né? Então, a gente vai... Não se preocupem se vocês não estiverem entendendo 100%. Tá? Não agora. Se chegar no final do semestre vocês não tiverem entendido, aí é um problema. Mas, por enquanto, não. Vamos lá. Próximos. Professor, dentro Sim. dessa pergunta de Camila, eu queria saber se isso é possível, nessa questão da sociedade organizada ou não, essa conotação preconceituosa, porque eu tinha entendido, talvez um pouco ingênuo, que se tratavam dos estados falidos, como Somália, Sudão do Sul, que não consegue organizar, que não consegue pôr suas leis na prática, que fica algo muito mais no papel do que prático. É isso. Uhum. Isso poderia servir de um outro exemplo. Né? Aí você vai destacar uma outra questão, que é a da efetividade de um sistema jurídico, a sua capacidade de implementar de maneira concreta o que determinam as normas. Então, a gente está supondo que tem um sistema jurídico, mas que ele tem pouca efetividade social. Né? E a gente associa isso, o baixo grau de efetividade social, a um baixo grau de estruturação do aparato coercitivo do Estado. Tá? A gente analisa bastante também essa questão do Estado. Mas também, se a gente observar a relação entre o sistema jurídico e o resto da sociedade, a gente vai ver que uma boa parte do que garante a efetividade do direito é o cumprimento voluntário das normas. Então, quando a gente vê a gente associa, claro, o funcionamento das normas jurídicas ao funcionamento do Estado. Né? Mas se cada uma das normas jurídicas, para ser cumprida, exigir uma punição estatal, ou uma ameaça de punição estatal, então a gente vai ter, de fato, um grau muito baixo de efetividade das normas. Tá?
porque o ordenamento jurídico ele exige, do ponto de vista prático, do ponto de vista sociológico, um grau de adesão social para o seu funcionamento. Mas do ponto de vista técnico, os positivistas vão destacar aqui a diferença entre a norma jurídica e a norma social é essa dimensão da sanção estatal. Tá? Próxima questão. Não sei se eu anotei tudo, mas podemos ir seguindo. Professor, bom dia pessoal. Sim. Eu gostaria de saber se é correto dizer que existe uma hierarquia de normas, sendo que o Estado está sempre com o poder de coerção sobre as pessoas da sociedade. Então, explica um pouco mais a sua dúvida sobre hierarquias de normas. Você quer dizer entre diferentes tipos de normas, quer dizer, normas jurídicas e não jurídicas, ou hierarquia entre normas jurídicas? Não, porque assim, o Estado ele tem a capacidade de criar normas sobre todos os aspectos, tipo normas de trânsito, normas de educação, tudo mais. E se é correto dizer que, embora tudo isso contando, se é uma hierarquia, se, por exemplo, o Estado ele é superior às normas sociais, às normas culturais, religiosas, morais também, entendeu? Uhum. E qual que seria o critério de hierarquia para definir o que é superior a uma coisa ou outra? Assim, que o Estado ele é superior a todos, assim, digamos, né? Porque não basta a gente criar uma religião que diz tal coisa e o Estado proibir que se faça tal coisa, entendeu? Por exemplo. Então, nesse caso, o Estado é superior à religião, por exemplo, que ele está proibindo que tal grupo religioso se manifeste em alguma questão por ser uma coisa banível, por exemplo. É por isso que autores como Espanha, destacam que a nossa formação jurídica da modernidade, diferente da Idade Média, diferente da Antiguidade, a nossa formação jurídica ela é muito centrada na ideia de Estado. O Estado não é uma coisa que sempre existiu, existe em todas as sociedades. Existem muitas sociedades sem essa estrutura estatal. E essas sociedades existem, têm a sua própria maneira de funcionar. Mas a nossa experiência, ela é muito centrada na superioridade do Estado, como você destacou. E aí a gente talvez precise investigar se essa superioridade ela tem fundamentos racionais, tem bons argumentos a favor dessa superioridade, ou se ela é só uma preconcepção, mais ou menos como o que tinha na cabeça o Santi Romano quando pensava sobre as diferentes sociedades e a raça. Não eram bons argumentos, não eram concepções racionais defensáveis que fossem sobreviver a uma crítica livre e aberta. Elas eram baseadas em pré-concepções que refletiam desigualdades de poder de fato. Tinha algumas pessoas que tinham armas melhores, ou que tinham coisa assim, e que subjugavam outras. E essa relação desigual de poder gerava uma preconcepção de superioridade. Então, eu posso dizer assim, ao longo desses últimos séculos, existe uma estrutura na nossa sociedade de organização da violência, do poder, que nos habitua a pensar a superioridade do Estado. Justamente porque há alguns séculos a gente vem tendo uma experiência, a gente assim coletivamente, vem tendo uma experiência de que, como você disse, o que adianta você ter uma religião ou outra se o Estado puder proibir uma religião ou outra? E aí você pode analisar a história, por exemplo, das religiões de matriz africana no Brasil, e como que a estrutura punitiva do Estado, a criminalização, através de normas jurídicas, através de aparato policial, através de sistema judicial e tudo mais, como que isso impacta na liberdade de crença das pessoas, no combate
de certa forma, estruturado a uma manifestação cultural. Enfim, estou problematizando aqui, tá? Só para a gente ver diferentes dimensões do problema, para a gente pensar se a nossa própria, se a centralidade que a gente dá ao Estado também não é um Entendi. Obrigado. problema, tá? Vamos lá, vamos continuar então essa discussão. Francisco, quer falar? Evelina ainda está com a mão levantada. Quer falar mesmo ou é um probleminha aí na interface? Fiquem à vontade. Tá bom. Então eu vou... É só apertar de novo. No mesmo lugar. Tá? Muito bem. Então vamos retomar aqui, continuar o andamento. Ah, Francisco, por favor. Quando puder, faça a sua pergunta. Eu não estou ouvindo agora. Bom, eu vinha falando que sobre o problema da justiça, tá? Como que o problema da justiça é uma questão que envolve a definição de valores. E a gente pode... E existe um conjunto de teorias de justiça. Tá? Existe uma pluralidade também de concepções de justiça. O primeiro exemplo que eu dei, até respondendo ao comentário sobre Hobbes, citando os jusnaturalistas, tá? Eu mencionei que existem vários autores que se preocupam em buscar uma resposta Francisco, eu não estou ouvindo. Não sei se você está usando o microfone ou não. Tá? Não sei se tem mais alguém ouvindo isso ou só eu, mas eu imagino que não, né? Acho que não dá para ver, não. Então, tem que ver aí qual que é, nas suas configurações, qual que é o microfone e tudo mais, tá? Aí, quando isso estiver resolvido, a gente conversa. Não é, não é de propósito que a gente não está te ouvindo, tá? Então, eu estava mencionando que a gente está mencionando que existem diferentes formas de abordar a questão da justiça. Tá? E a primeira perspectiva, uma das mais tradicionais, é pensar a universalidade dos fundamentos, dos valores em um ordenamento jurídico. Tá? Acho que a Isabelle tinha comentado sobre Hobbes, né, e diz que havia uma preocupação ali daquele autor sobre os fundamentos para o Estado, né? Do medo, a busca por segurança, né? No fundo, aquilo ia defender a autoridade estatal, certo? Mas o argumento de Hobbes era que todos os seres humanos buscariam a sua autopreservação, de que todas as pessoas em todo o mundo, né, seguiriam as mesmas concepções. Tá? E essa é uma linha de argumentação universalista. Outros autores vão buscar destacar que em diferentes sociedades existem diferentes concepções de justiça. Essa seria uma análise cultural da discussão sobre valores de justiça. Então, eu posso dizer assim, uma sociedade em um continente, lá na Indochina, né, ela tem determinados valores sobre justiça, enquanto que uma sociedade na Polinésia, ou no norte da África, ou no sul da América do Sul, vai ter outra concepção de justiça. Então, a ideia de um relativismo cultural acerca das concepções de justiça é uma outra forma comum de se discutir teoria da justiça. Tá? Então, situar uma discussão de valores no seu contexto histórico. A gente pode dizer assim que a sociedade brasileira, no século XIX, tinha uma concepção de justiça
que é diferente da concepção de justiça da sociedade de hoje. Eu vou falar mais uma coisa e depois eu passo a palavra para vocês. Só para concluir que existe uma terceira forma de se pensar as teorias da justiça, tá? Que é dizer que na mesma sociedade, mesmo na sociedade de hoje, existe mais de uma forma, mais de uma concepção de justiça concorrendo com as demais. Quer dizer assim, a mesma sociedade pode ter diferentes concepções de justiça concorrendo entre si, e pode ser que não exista uma única concepção de justiça numa mesma sociedade dominando todas as demais. E aí nós vamos ter uma concepção de pluralismo de valores dentro da mesma sociedade. Tá? Então, as discussões contemporâneas sobre democracia, por exemplo, discutem muito essa questão da pluralidade de valores dentro da mesma sociedade. Tá? Então, ao invés de dizer que no Brasil são determinados valores que são considerados os fundamentos da justiça, aí nós vamos partir de uma concepção pluralista. Então, 3 concepções diferentes, só para organizar o conteúdo de vocês, tá? Agora estou ouvindo, Francisco. Meu Deus. Ops, desculpa aí. Poxa, tá bom. Não, deixa, quando abrir a parte de perguntas, eu me reporto. Não, pode falar, vamos lá. Não, aí vai ter que retroceder o raciocínio, deixa, fica para outra oportunidade, segue a aula. Não, é melhor usarmos esse momento agora. Vamos lá. Porque eu estava bem atrás, desde da fala da Camila sobre aquele assunto das normas, professor. Desculpa eu estar retomando aqui, porque tive que sair e voltar de novo. É sobre aquela questão das normas. Logo na sequência da fala da Camila, eu ia falar, mas os colegas falaram, e acabou que esclareceu. Mas eu estou com uma pequena dúvida. Eu queria que isso esclarecesse um pouquinho para mim. A questão da norma, pela força do costume, o que é importante para que ela se torne uma norma jurídica? E outra coisa assim, com relação às desigualdades, a gente sabe que o nosso país é um país enorme, grande e tal, com tantas desigualdades, como se aplicaria de forma justa uma norma, ela se transformar numa norma usual, se transformar numa norma jurídica? Tá, entendi a sua questão. Tá? Se eu dissesse assim, ó, presta atenção nesse ponto. Dentro de uma teoria, como aquela que eu estava mencionando antes, do institucionalismo, a resposta vai ser, ao longo do tempo, uma norma social pode se converter em norma jurídica se uma determinada organização social tem autonomia, tá? Elenca para si determinadas normas e cumpre essas determinadas normas ao longo do tempo. Então, essa é uma perspectiva teórica para dizer como que um costume social pode ganhar status de juridicidade. Em outras palavras, é pelo seu cumprimento reiterado. Tá? Não pela qualidade do seu conteúdo, mas pelo seu cumprimento reiterado. Então, não é uma questão de se é justa ou injusta, é se ela é efetivamente cumprida ou não, que ela ganha um status superior. Isto que eu estou falando é dentro daquela teoria institucionalista. Tá? Um positivista, por exemplo, ele vai dizer que o que importa não é se as pessoas usualmente cumprem ou não determinada regra, se essa regra tem um fundamento de validade correto. E esse fundamento de validade vai ser o critério associado ao funcionamento do ordenamento jurídico formal, que a gente vai estudar com mais detalhes também. Tá? Então, na teoria positiva, não interessa tanto essa parte do costume. Tá? Numa teoria jusnaturalista, como desses autores que a gente também vai mencionar, o que vai importar é se é justo ou não, para dizer se é jurídico. Então, a gente vai ter que fazer uma análise dos valores. Mas aí, por isso que eu estava levantando a questão de quais são os valores de justiça na nossa sociedade. Eles são valores que são universais, que são válidos para todos os lugares, para todas as pessoas, em toda a história. Eles são valores associados à nossa cultura,
Então, são valores da sociedade brasileira, digamos assim, que é diferente da sociedade alemã, ou da sociedade japonesa, ou da sociedade nigeriana. Ou então, será que mesmo na nossa sociedade existem diferentes concepções de justiça? E aí a gente precisa trabalhar dentro da nossa sociedade, pensar o que é justo, o que não é justo, dar voz a diferentes perspectivas. E aí eu estava mencionando o pluralismo de valores. Então, existem diferentes estratégias para abordar esse problema, e agora ainda a gente não tem instrumentos para tomar uma posição final. Tá? Porque a gente não tem uma formação completa ainda para tomar uma posição final. Né? Se eu chegar aqui e disser o que eu acho que é o certo, vocês só vão ter uma resposta pronta, mas vocês podem concordar ou não e depois simplesmente esquecer o que o professor falou. Então eu não vou responder determinadas questões justamente para isso, porque vocês precisam desenvolver os seus próprios aparatos, né, as suas próprias ferramentas, e aí conseguindo ao longo do tempo encontrar respostas para isso. Tá? O meu papel aqui é expor essas diferentes teorias. Tá? Legal? Entendi. Obrigado, professor. Diego. Professor, então, ainda seguindo na verdade, seguindo diretamente esse ponto que você colocou, sobre essa questão da justiça e as normas, essa espécie de relativismo cultural que a gente pensa quando a gente pensa nessa diferença de cultura. Minha questão é como, admitindo esse relativismo, né, admitindo que o senso de justiça brasileiro é diferente do nigeriano, diferente do polonês, e aí talvez a gente vale algumas questões de direito internacional. Como é que a gente tem certos pactos que pretendemos enquanto universais, direitos humanos, por exemplo, né? Enfim, para usar atualidades, a gente está aí vendo a questão do Talibã e etc., que está acontecendo, e a gente tem uma discussão internacional, uma comoção internacional em torno de uma pressuposição, obviamente baseada em fatos históricos muito recentes, de que o Talibã vai desrespeitar o que a gente entende socialmente como direitos humanos, né, como direito das mulheres, de pessoas LGBT e etc. Mas onde está, né, como a gente encontra, ou o que se pretende por esse meio termo entre, nós admitimos que existe um senso de justiça diferente entre países, e que se não fosse, todos os sistemas jurídicos seriam iguais, e aí a gente ia viver em um outro contexto, mas a gente, de certa forma, impõe ou deseja, celebra, que certos valores precisam ser universais. Certos valores precisam ser comuns de todos os ordenamentos jurídicos. Então, as pessoas têm que ter direito à vida, as pessoas têm que ter direito enfim, diversas questões. Acho que o Tratado Internacional de Direitos Humanos é um dos mais simbólicos desses. Um certo tratado que a gente entende como válido para todos os humanos em qualquer lugar do planeta Terra. Né? Então, onde é que está para essas teorias, né? Onde é que está essa divisão? Se eu admito o relativismo, como que vão existir certos direitos, certos códigos que precisam valer em todas as organizações jurídicas, em todos os países, todos os estados? Então, resume a sua pergunta num ponto central. O que define, se a gente admite o relativismo jurídico, que outros, ou quais normas precisam valer universalmente e quais podem ser localizadas, quais podem ser individuais de países e sociedades específicas? O que é universal e o que é particular? Uhum. Então, novamente, eu posso dizer assim, que a gente pode adotar uma abordagem preocupada com as normas positivas,
assumidas por um Estado como o Estado brasileiro, e nessa perspectiva, tudo são normas particulares. Então, assim, o que o juiz, na primeira vara da Justiça Federal em Salvador, vai aplicar? Que tipo de normas? Normas particulares, que fazem parte da estrutura do ordenamento jurídico brasileiro. Um tratado internacional de direitos humanos, que foi assinado pelo Brasil, ele é incorporado ao ordenamento jurídico brasileiro. Uma discussão sobre valores de dignidade da pessoa humana é uma norma particular também. Apesar de ter um conteúdo ético pensado em termos universais, do ponto de vista técnico, também é uma norma particular. Então, assim, é por isso que os autores positivistas, e o positivismo é a teoria mais importante para a formação de vocês, nesse eixo de caixa de ferramentas intelectuais, porque para criticar o positivismo você tem que entender o positivismo. Então, na perspectiva do positivismo, você vai analisar normas, todas elas inseridas num sistema. Tá? E mesmo o direito internacional também tem um conjunto de normas que são positivas. Então, o fato de que o conteúdo valorativo está inserido numa discussão universalista não significa dizer que os fundamentos jurídicos são universais. Tá? Então, a gente pode, enquanto povo brasileiro, fazer uma constituição, como a gente fez, digamos assim, né? Usando esse coletivo, poder constituinte, dizendo que os tratados de direitos humanos, eles se incorporam como normas constitucionais, que determinados valores universalistas são normas jurídicas que têm que ser cumpridas pelo policial, pelo agente prisional, enquanto normas particulares. Então, você tem um conteúdo ético universalista, mas são normas concretas. Quando você se forma advogado, é uma coisa que tios falam, né? Você está se formando em direito, você vai atuar na defensoria, você não vai entrar com um habeas corpus, quer dizer, você pode entrar com um habeas corpus, você pode citar os direitos humanos, você pode citar a ética, mas tudo isso é tempero. Você pode temperar a sua argumentação, botar sal, pimenta, né, para trazer uma robustez teórica, retórica, discursiva, para aumentar a qualidade do texto. Mas o eixo central vai ser a questão da norma jurídica específica que está sendo violada por uma autoridade coatora. Tá? Então, uma prisão ilegal, ela vai ser analisada, né, na sua dimensão de que houve uma norma violada, que foi inválida. Né? Se houve tortura, a tortura ela é uma violação a uma ética universalista? A gente pode discutir que sim, mas não precisamos discutir que sim para discutir que as provas obtidas por tortura são ilegais, portanto não podem ser usadas para condenação. Então a gente precisa desenvolver uma técnica jurídica específica, né, do ponto de vista da teoria do direito. Mas a teoria do direito, ela não resolve todas as coisas e ela não é superior às outras formas de se pensar. Então, às vezes, a gente vai ter uma expectativa de que a teoria do direito aqui nos dê a resposta sobre quais são os valores superiores ou inferiores, ou se existe um fundamento universal para os direitos ou não, tá? Como é o seu tipo de questão. E aí eu vou dizer assim, a gente não pode pensar somente numa discussão teórica do direito e esquecer que existe discussão de ética, de racionalidade. Né? Então a gente vai discutir a questão ou Talibã, ou de qualquer outra questão. Não importa somente dizer o que é ou não é o direito, a gente também não pode esquecer de discutir o que é o certo, o que é o errado, o que é racional, o que não é racional, independentemente se isso é direito ou não. Eu acho que a teoria do direito, a análise que a gente faz do direito,
ela é muito hegemônica, nesse sentido de que dizer o que está de acordo com o direito é a coisa mais importante. E a gente tem que inserir isso dentro de outras discussões também. Tá? Tem algumas perguntas no chat, mas aí depois eu abordo isso, tá? Isabelle. Oi, professor. Eu estava pensando, quando você falou de ceticismo, sobre qual é esse limite, né? Essa linha tênue entre a relativização da justiça e o ceticismo, beirando o sofisma filosófico, né? De que não existe verdadeiramente certo ou errado, só existem concepções culturais. Até onde vai esse limite, né? Porque Kant, por exemplo, critica essa relativização total e coloca lá as regras de ouro dele, dizendo que não, tem coisas que, cara, tem coisas, né? Mas por outras formas, por outros momentos, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, eu acho ela particularmente muito legal, mas a gente não pode deixar de discordar que ela foi feita por potências eurocêntricas, né? Então, assim, aonde vai mais ou menos essa ideia de relativização e quando que entra no ceticismo total? Ótimo, essas são grandes questões, né? E são questões que extrapolam os limites da teoria do direito, né? Exatamente nesse sentido que eu estou dizendo que a teoria do direito, ela não vai conseguir responder tudo. Quer dizer, a gente precisa investigar outras coisas, né? Como a ética, né? A filosofia política, filosofia de maneira geral, né? Como que a gente define verdade, o que significa, né? Verdade ou não, tá? Então, por isso que, por exemplo, eu na minha análise que eu faço aqui, eu tento expor diferentes teorias, né? Mas eu geralmente enfatizo, ou eu utilizo uma perspectiva mais cética do que o comum, digamos assim. É mais comum a gente afirmar determinados pressupostos de ponto de partida como fundamento e depois discutir, né? Então, assim, a tradição filosófica moderna, assim, do direito, principalmente, tá? Não de outras áreas, mas muito do direito é muito preocupado em estabelecer os alicerces. Primeiro eu vou estabelecer os alicerces, e aí depois eu vou construindo em cima. Então, primeiro eu parto do que eu tenho certeza, e depois é que eu vou afirmando outras coisas. Tá? Isso está por base de uma concepção de ciência, que a gente pode dizer que é uma concepção positiva, ou positivista de ciência, de que existem postulados que a gente assume que são verdadeiros. E aí, depois de assumir esses postulados como verdadeiros, por serem autoevidentes, a gente vai construindo o conhecimento, como se o conhecimento ele fosse assim, uma construção civil. Assim. Você bota os alicerces, que são aquelas certezas, daí você constrói as paredes, as colunas, aí você faz o primeiro andar, aí depois você faz o segundo andar, e aí você vai construindo um prédio cada vez maior. É como se as nossas certezas tomassem o lugar de Deus no racionalismo de Descartes? Essa é uma boa analogia. Tá? Aí, por que do século XX, né, do século XIX também, mas isso, principalmente no século XX, isso fica muito deflagrado. Fala-se muito numa crise das ciências. A crise justamente desse modelo positivo, porque quando um daqueles seus pressupostos, que era visto como base, como alicerce, se mostra incompatível com os dados, ou com novas percepções, aí parece que o prédio todo desmorona. Entendeu? E aí a gente olha para o que as pessoas fazem, que são prédios, né? E a gente vê por que os animais não fazem prédios. Tem uma relação mais robusta e mais complexa, e mais espalhada, digamos assim, né? De uma estratégia mais espalhada. Então, hoje, as ciências, elas são menos prédios altos, com fundamentos sólidos e ideias muito elevadas, e um pouco mais, assim, redes de afirmações relativas. Então, assim, eu consigo afirmar isso baseado em tais e tais coisas,
Mas se tal coisa se mostrar falsa, tem alguns outros sustentáculos, mas aí eu vou ter que rever essas afirmações. Então, assim, ó, a gente está passando por um período de pandemia e a gente viu uma dedicação muito grande de recursos humanos a desenvolvimento de vacinas, por exemplo, né? Mas, assim, até agora a gente está estudando as novas cepas, coronavírus, tudo mais. Ninguém pôde esperar a gente ter certeza de tudo para depois fazer alguma coisa, para depois agir. E isso causou enorme estranhamento nas pessoas que tinham aquela concepção positivista de que a ciência é o certo e o errado, e se uma coisa não der certo é porque está tudo errado, então a gente não sabe nada, ou se a gente sabe, então a gente pode ter certeza de tudo. Porque não é mais assim que funciona a ciência há mais de 100 anos. Mas no nosso senso comum tá? Então, se todo mundo é a favor da ciência, mas nessa concepção meio positiva, assim, de que a ciência estabelece certezas. E o que a comunidade científica vai fazendo a gente analisa diversos estudos ao mesmo tempo, diversas incertezas ao mesmo tempo, vai testando uma coisa aqui e outra ali. Mesmo com uma deficiência de informações, você vai pelo que é mais plausível. Tá? Então, por exemplo, um remédio antiparasitário e tal, nunca foi plausível, nunca foi plausível que ele pudesse ter uma atuação tal e tal. Então, mesmo sem evidências nenhuma, ou às vezes com evidência que pudesse sugerir uma coisa, você poderia, através de plausibilidade, ir para outra direção. Né? Por quê? Porque não é um prédio, mas é uma rede de conhecimento. É uma rede, e uma rede um pouco mais flexível, e, portanto, mais resistente também ao fracasso. Ela não cai de uma vez só, quando uma coisa se mostra errada. Então, essa é uma concepção contemporânea, pragmatista, de desenvolvimento científico, tá? De epistemologia, que eu estou sugerindo aqui. E eu trago isso para a análise da teoria do direito. Tá? Porque essa é uma preocupação que eu tenho, daí eu busco trazer um pouco mais desse discurso. Então, o ceticismo aqui ele tem um papel fundamental, mas ele é um papel instrumental, metodológico. Eu não estou afirmando que é impossível conhecer. Eu estou dizendo que é impossível ter certeza. É diferente. Né? Então, assim, eu tomei as 2 doses da vacina. Eu tinha certeza que eu não ia ter nenhuma reação? Eu tinha certeza que agora eu estou completamente livre da possibilidade de me infectar? Não, eu não tenho certeza. Mas se a gente parar para pensar, não tem certeza de nada nessa vida. A gente não precisa ter certeza primeiro para depois reconhecer a realidade das coisas. Então, o pensamento científico hoje ele não está mais fundamentado em certezas. Ele está fundamentado numa aplicação metódica do ceticismo. Não numa aplicação de sofisma, como você mencionou. O que seria o sofisma? É dizer assim, a gente não pode ter certeza de nada, então cada um faz o que quiser. E o cada um faz o que quiser parece liberdade, mas no fundo é dominação, porque aí uma pessoa que tem mais poder vai dominar a que tem menos poder. Por isso que os sofistas eram denunciados desde lá da Grécia Antiga, por serem o quê? Defensores dos poderosos. Aqueles que são contratados por quem tem dinheiro para dizer que você não pode afirmar nada, você não sabe de nada, então... Entendeu? Então isso vem de uma tradição, né? Então, assim, claro, aí esse é o tipo de questão que a gente tem que lidar entre ceticismo e quais são os limites do ceticismo, mas isso tem a ver com teoria do conhecimento. Fez sentido? Muito claro, professor, obrigada. Adorei a reflexão. Legal. Jean? Professor, passando um pouco pela teoria realista, a pergunta é o seguinte, o realismo jurídico. Hoje nós temos no Brasil algumas leis que surgiram de iniciativa popular, como a lei da ficha limpa é um exemplo.
acho que Maria da Penha também, acho que também sim, iniciativa popular. Essas leis são expressão reais do realismo jurídico, no sentido de que se constitui o direito a partir das transformações da realidade social. Esse é um ponto. A outra questão é com relação ao princípio do justnaturalismo, né, do direito natural, quando tenta reduzir, ele reduz a validade e a justiça. E aí tem um princípio da igualdade, né, que é constitucional, e ele estabelece a igualdade com a desigualdade existente entre as pessoas. Diz que todo mundo é igual, mas existe uma desigualdade que tem que ser considerada. Como que... Eu queria que você fizesse uma abordagem se utilizando um pouco desse direito natural no sentido da justiça em detrimento da validade. Não sei se eu fui claro. Tá, então, assim, a gente está analisando as três perspectivas todas ao mesmo tempo, nesse tipo de questionamento. Tá? Primeiro, a questão da justiça. Segunda, a questão da validade. Terceira, a questão da eficácia. Então, vejam, a nossa tendência é tentar abordar todos os problemas ao mesmo tempo. E a preocupação do texto de Bob é justamente dizer que a gente tem que usar aparatos metodológicos diferentes para cada uma dessas questões. Tá? Esse é o objetivo desse capítulo, o segundo capítulo. Tá? Ele vai dizer assim, que... Vamos começar pela lei da ficha limpa, que você mencionou. É um projeto de iniciativa popular. Tá? Então, no primeiro artigo da nossa Constituição, fala que todo poder emana do povo. Esse poder será exercido por meio dos seus representantes, eleitos, ou diretamente, através de plebiscitos, referendos, ou participação no propostas de lei. Então, a população ela pode exercer diretamente esse poder institucionalizado dentro do direito positivo, dentro da Constituição, de propor uma lei nova. Tá? Então, eu vou perguntar para você assim, a partir de que momento que a lei da ficha limpa se torna uma lei? A partir do momento em que as pessoas acharam que seria justo que políticos condenados, com condenações tais e tais, não pudessem se candidatar? Isso surgiu, a lei surgiu como lei a partir da definição moral das crenças compartilhadas pelas pessoas. Passou a ser lei a partir do momento em que as pessoas começaram a exigir isso na prática, ou passou a ser lei a partir do momento em que houve um processo legislativo, em que houve a coleta de assinaturas em todo o Brasil, aí isso foi enviado para o Congresso Nacional, essa proposta de iniciativa popular, aí foi votado na Câmara, no Senado, foi aprovado, teve a sanção presidencial, teve um prazo e entrou em vigor em determinado dia. Quando que essa norma veio à realidade? Quando que ela nasceu? Juridicamente falando? Não sei. De qualquer forma. Assim, a análise que eu quis trazer no sentido realista da teoria é que, claro, ela passa a ser norma jurídica no momento em que ela começa a ter vigência, logo depois, né? Por que é claro? Porque o direito define desta forma o direito positivo. Mas aí a pergunta e a questão da definição que eu queria trazer como transformação social é a iniciativa dela. Por que ela surgiu? Qual o contexto que ela surgiu? Porque teve um movimento social, todo um movimento social, a sociedade passou por todo um movimento para que ela tivesse a iniciativa popular. Então, assim, justamente tentando trazer... Então, vamos simular assim, ó, 3 livros diferentes,
que a gente não leu ainda, mas a gente só sabe a capa. Tem um que é a teoria do direito nos últimos anos, nos últimos 10 anos, ou 20 anos, ou 15 anos. O outro é a história do direito brasileiro nos últimos 10 anos, ou a sociologia do direito brasileiro nos últimos 10 anos. Se você tivesse só com essas capas, assim, estivesse buscando onde que é mais provável que eu encontre a resposta para esse tipo de questão, em qual livro que você iria buscar? Sociologia do direito. Talvez até um pouco da história, do contexto, seja relevante, mas até a sociologia acaba tratando essas questões da história. Então, quando a gente analisa essa dimensão da realidade, do fenômeno jurídico, frequentemente a gente vai usar uma abordagem sociológica para interpretar o direito. Tá? Então, por isso a sociologia do direito tem um papel fundamental na compreensão do fenômeno jurídico e na análise da efetividade das leis. De acordo com a teoria do direito, a gente não consegue prever, por exemplo, um fenômeno muito brasileiro que as pessoas chamam da lei que cola e da lei que não cola. Já ouviu falar nisso? Já, muito. Se fala muito nisso. Tá? Então a gente diz, determinada lei não colou. O que isso tem a ver com a teoria do direito? A gente consegue, pelos pressupostos teóricos, determinar que lei que vai colar e que lei que não vai colar? Não, com certeza cola a partir dos princípios sociológicos. A sociedade, né, que faz colar, né? E também existe uma dimensão empírica aí, né? A gente tem que saber porque às vezes cola em alguns lugares e outros não. Não é mesmo? Então, a manifestação real do fenômeno jurídico na sociedade, ela é toda uma coisa complexa que pode ser estudada por instrumentos metodológicos típicos da sociologia. Mas é muito mais difícil a partir só dos pressupostos teóricos do direito. Né? Existem consequências teóricas para um problema sociológico. Então, por exemplo, assim, se você disser assim, tem uma lei federal que foi aprovada, teve a proposta, teve a aprovação no Congresso, nas duas casas, sanção, entrou em vigor. Plenamente válida. Tá? Mas aí eu digo assim, ela nunca foi aplicada. E há anos não é aplicada. Faz 3 décadas que ela existe no ordenamento jurídico, ela nunca foi aplicada. Aí eu posso começar a questionar assim, será que ela é válida, mesmo sem ter nenhuma aplicação? Quais são as consequências disso? Então, por exemplo, a nossa Constituinte, né, quando o povo brasileiro se manifestou de maneira mais direta, relativamente mais democrática que a gente pode conferir, que é uma Constituinte eleita, falou-se expressamente sobre a taxação de grandes fortunas. E há mais de 30 anos não existe uma regulação disso. Então, isso é um problema sociológico, digamos assim, da sociologia do direito, de como que se implementam normas e tudo mais, mas isso também começa a ser um problema teórico. Como é que você pode ter uma norma expressa que diz que deverá ser feita tal coisa e tal coisa não é feita? Então, tem pessoas que utilizam a estratégia técnica jurídica, dizer assim, uma ação de inconstitucionalidade por omissão, porque o Estado brasileiro está se omitindo de cumprir a norma. Então, existe uma dimensão técnica possível a partir de uma constatação empírica, vinda de uma realidade social. Então, as coisas se comunicam. Tá? As coisas se comunicam. Mas essas diferentes abordagens, elas têm uma relativa autonomia nos seus instrumentos, no seu aparato. Tá? Uma outra coisa seria discutir a questão da justiça, se é justo ou não uma determinada norma. E se nós tivermos uma norma que é considerada tão injusta por toda a sociedade, será que as pessoas vão cumprir essa norma que todo mundo considera injusta? Já viu uma coisa dessa? O policial vai lá e diz, olha, essa norma é muito injusta, mas eu vou ter que levar o senhor para a cadeia. Aí o juiz, assim, ele vai sentenciar, eu acho essa norma muito injusta, mas realmente eu vou sentenciá-lo. Isso não existe.
né? Porque as coisas se conectam. Professor, Mas existem diferentes metodologias para analisar diferentes fenômenos. Diga. Só com o intuito de compreensão da teoria. Então, quer dizer, no caso do realismo jurídico, eu não tenho informação do direito como normas, se ela passou por um processo positivo, no caso, um processo jurídico de formação da lei. Entendeu? Não sei se eu fui claro. Não, se você puder reformular a pergunta. Assim, as teorias se comunicam, certo? Pelo que eu entendi. Mas o realismo jurídico, ele se estabelece, pelo que eu entendi, aí não sei se eu entendi correto, o direito é formado a partir da transformação social. Não é isso? Tá. É isso que está causando mais confusão aí, tá? Então, a gente está pensando tentando entender as teorias do realismo jurídico, tá? Então, assim, vamos ser bem didáticos agora. Por que esse capítulo separa problema da justiça, problema da validade e problema da efetividade? Tá? O problema da justiça vai ser tradicionalmente tratado com mais foco pelo justnaturalismo, as doutrinas que discutem direito natural, né? Discutem as teorias da justiça. Tá? O problema da validade vai ser discutido com muita ênfase, com muito foco, pelos teóricos do juspositivismo, do direito positivo. Vão se preocupar em definir que norma que é válida e que norma que não é válida. O que constitui a juridicidade de uma norma? Aí o problema central vai ser o problema da validade. Quando a gente analisa a dimensão concreta do direito, a sua efetividade na sociedade, a gente está fazendo uma pergunta preocupada com o problema da eficácia. Qual norma que cola e qual que não cola? Quantas pessoas são presas no Brasil, estão em prisão temporária? O que a lei fala sobre audiência de custódia e se as pessoas realmente fazem audiência de custódia ou não? Essas são questões empíricas sobre como o direito é aplicado. Aí nós vamos ter a sociologia do direito preocupada em desenvolver métodos para isso. O realismo jurídico é uma das teorias do direito. Tá? Uma das teorias que discute o direito. Ela tem como principal preocupação o problema da eficácia. Ela vai estar preocupada em analisar o direito não nos livros, mas o direito na prática. Prática judicial, na prática das pessoas, dos particulares, dos contratos entre si, como que se as pessoas olham para os dois lados antes de atravessar a rua. Então tem lugares assim, até uma piada, né? Na Alemanha, quando a pessoa, às vezes os turistas, né, eu mesmo fui lá a gente foi fazer uma pesquisa e quando a gente atravessava a rua, é muito até instintivo da gente. Se não tem nenhum carro, nem de longe, passando, você atravessa a rua. Você não espera o sinal fechar. E aí, as senhorinhas alemãs ficam revoltadas de ver um turista, principalmente, né, estrangeiro, cruzando a rua sem o sinal do cruzar a rua estar aberto. Né? E lá é uma norma jurídica, mas também uma norma social muito forte. No Brasil também é uma norma jurídica. Atravessar fora da faixa de pedestres ou quando o sinal para o pedestre está fechado é previsto como uma infração. Mas ninguém, digamos assim, fica muito constrangido socialmente de atravessar a rua quando não tem nenhum carro vindo. Então, isso tem a ver com a efetividade do direito em sociedade.
O realismo, ele tem uma questão maior ainda, mais complexa, que é a conexão da realidade com a validade. Ele vai dizer assim, o que os juízes fazem de fato ao longo do tempo é o que realmente é o direito. E aí o direito, ele não vai ser previsível com base nos seus fundamentos teóricos. Ele só vai ser relativamente previsível na medida em que os juízes cumprem os precedentes judiciais. Se os juízes não cumprem os precedentes judiciais, então o direito vai ser caótico, vai ser imprevisível. Essa é uma das perspectivas do realismo jurídico. É que é diferente do positivismo jurídico, que é mais preocupado com a questão da validade. E assim por diante, tá? Não sei se ficou mais claro, tá? As suas questões, suas dúvidas. Quem é que queria fazer outra pergunta? Acho que alguém levantou a mão e desistiu, tá? Então, só para ir concluindo, então, né? Vamos lá. O problema da eficácia ou da efetividade do direito é um problema fenomenológico. Tá? Acerca do fenômeno jurídico como ele se apresenta na realidade social. Então, a gente vai enfatizar a eficácia como um problema teórico, mas principalmente como um problema sociológico do direito. É por isso que o problema da validade, ele é considerado para a teoria contemporânea, né, do direito contemporâneo, teoria moderna, assim, do século XX para o século XXI, o eixo central da teoria do direito, tá? Principalmente da teoria do direito positivo. É a questão ontológica, problema ontológico do direito, de se definir o que é uma regra jurídica e o que não é. E aí o positivismo vai ser a teoria que vai afirmar de maneira cabal de que o que é direito é aquilo que é juridicamente válido. Então é por isso que você intuitivamente, Jean, menciona assim, juridicamente a norma nasce quando ela tem aquela vigência, né, quando ela entra em vigor, quando ela tem aqueles elementos de validade. Um positivista, ele vai dizer assim, que juridicamente é a palavra mais importante. Porque a gente está aqui para analisar juridicamente a norma. A gente não está aqui para fazer uma análise moral da norma ou uma análise social da norma, quando a gente está estudando teoria do direito. Se você quiser estudar filosofia do direito e não quiser enfrentar questões de justiça, aí você realmente não está estudando filosofia do direito de uma maneira ampla. Ou se você estiver estudando criminologia e você não se preocupar com a realidade do sistema criminal, aí você vai estar longe de estar estudando de verdade o fenômeno. Mas na teoria do direito, né, os positivistas vão dizer que a questão da validade é a questão central. Tá? Diga. Então, na teoria do direito só existe norma positiva, no caso. Qual teoria do direito? Não, porque o senhor falou que na teoria do direito os positivistas entendem que só... E os realistas? Os realistas, não. Os realistas, como eu mencionei, eles vão dizer que o direito é aquilo que é aplicado de fato. O direito que não é aplicado não faz parte do direito. E melhor, né, o direito é como ele é aplicado. Então pode ser que a lei diga uma coisa, mas a sua aplicação seja diferente. Então o direito é como ele é aplicado e não como está na lei. Entendi. Eu estava confundindo a questão da aplicação com a formação da lei. Agora, um justnaturalista, ele vai dizer diferente, ele vai dizer que não. Independentemente do que está escrito na lei, o direito, ele é aquilo que é justo.
Então, eu vou avaliar se a lei cumpre com os valores de justiça. Se a lei não cumpre os valores de justiça, aí essa lei também não é jurídica, também não vai ser considerada compatível com o direito, porque é injusta. Uma lei injusta, né, pode ser rejeitada, digamos assim, num discurso justnaturalista. Ou pelo menos alguns autores afirmam isso, outros não. Tá? Vamos deixar isso em aberto. Ficou mais claro agora? Sim, ficou. Agora entendi. É que eu estava fazendo uma pequena confusão, eu acredito, né, com a formação e com a lei propriamente dita, né, com a percepção da lei propriamente dita. Isso. E a teoria. Então, não é por acaso que nesse capítulo tem essas três perspectivas, esses três tipos de problemas, e aí depois o Bob vai falar sobre justnaturalismo, sobre justpositivismo e sobre realismo jurídico. Porque cada uma dessas escolas da teoria do direito vai se preocupar principalmente com um desses tipos de problema. A primeira com o problema da justiça, a segunda com o problema da validade, a terceira com o problema da efetividade do direito, da eficácia. Agora ficou mais claro, né? Então vamos lá, Maria Luísa. Bom dia, professor. Bom dia. Existe uma teoria do direito que cada país usa internamente, uma que se sobressai mais que as outras e os juízes se baseiam nessa teoria? Ou, por exemplo, aqui no Brasil, os juízes, cada um tem sua interpretação, tem sua teoria e segue aquela, ou tem uma regra? Uhum. Essa é uma pergunta interessante, porque como que a gente poderia responder essa pergunta? Não sei. Pois é, esse é o problema de muitas questões filosóficas, né? Que é assim, se a gente faz a pergunta, mas a gente não sabe o que serviria para responder a pergunta, às vezes a gente não está tratando de alguma outra questão que vem antes, entendeu? Então, assim, se tivesse na lei, tivesse uma lei federal dizendo, né, todos os juízes devem ler Kelsen, e devem aplicar Kelsen. Então, isso responderia a questão? Não exatamente, porque ler não significa concordar e agir de acordo com aquilo. Acho que uma possibilidade de resposta, que talvez não fosse uma resposta determinativa, mas uma indicação, seria a análise das sentenças, né? Sobretudo a parte, enfim, anterior, né? As considerações e o que eles citam para elaborar os fundamentos. Os fundamentos, exatamente. Será que os juízes estão fundamentando as suas sentenças numa interpretação direta da lei, né? Ou nos precedentes, ou na doutrina, ou em princípios gerais da moralidade? Eu acho que é exatamente com isso que a Constituição se preocupa bastante no Brasil, né? Em esmiuçar e especificar todas as coisas no mínimos detalhes para deixar a interpretação jurídica num espaço bem pequeno, né? Para dar uma padronizada nas sentenças, por exemplo. A gente faz muita questão de esmiuçar bem as coisas na Constituição. Isso significa dizer que aí o direito, ele vai ser, a aplicação do direito vai ser mais positivista? Ou não tem nada a ver? Boa pergunta. Acho que dá para dizer que, por comparação, sim, né? Do que, por exemplo, se a gente vai ver os vídeos de um julgamento aqui, ou um julgamento estadunidense, existe lá um viés muito mais da argumentação dos advogados, né, para tentar convencer o juiz, enquanto que a gente usa muito mais, então, a lei tal diz isso e a lei tal diz aquilo. Tem um estudo interessante que foi feito nos Estados Unidos sobre justiça criminal, que concluiu que existe uma correlação entre o horário da audiência e a gravidade da sentença do juiz em casos similares. Então, assim, se é antes do almoço, assim, 11 horas da manhã, os juízes dão sentenças mais duras
para casos similares. Porque a pessoa já está impaciente com aquela audiência, com aquela discussão, quer logo terminar aquilo e quer, e quer ir almoçar. Né? Tem outra correlação que é empiricamente constatada, assim, que se o juiz acabou de tomar uma bebida quente, como um copo de café, ele dá uma punição menos severa. Porque, e aí se teoriza, né, que as pessoas, quando estão num ambiente compartilhando uma bebida quente, isso traz para um ambiente de maior compreensão, de estar mais aberto a ouvir o outro e ser mais leniente. E isso tem... O que explica esse tipo de fenômeno? Né? São concepções sociológicas ou estudos psicológicos que podem ser relevantes para o funcionamento do direito. Né? Eu conheço juízes, conheço juristas, quem faz advocacia pública, às vezes pode ser muito importante isso, assim. O pessoal na defensoria pública, quando é esperto, assim, tem um armarinho com roupa social, para botar na pessoa que vai para audiência. E se o cara chega de uma roupa qualquer, camisa de time, pode dar ruim. Né? O juiz já vai não ter uma conexão com aquela pessoa. Agora, se você bota um uniforme de empresa, bota uma roupinha mais ajeitada, aí na hora aquele ser humano já conecta com o outro, já diz, não, peraí, tem uma pessoa ali. Não é um palmeirense, um flamenguista, um não sei o quê. É alguém como eu. Né? Então, isso pode ser muito útil para a realidade do direito. Isso pode definir se uma pessoa vai ser presa ou vai ser solta. Mas isso não tem como estar na lei e não tem como ser utilizado no processo de forma explícita. Eu não posso escrever na minha petição essas coisas que têm origem num conhecimento sociológico, porque está fora das regras do jogo processual. Entenderam? Faz sentido? Então, o fenômeno jurídico ele é muito complexo, mas as regras do processo elas são autônomas, elas não são a realidade inteira. Então, você tem que ter ciência dessa pluralidade, digamos assim. Né? Camila. Professor, esse exemplo que o senhor deu seria, de certa forma, preconceituoso, né? E levando em consideração as condições financeiras das pessoas envolvidas e tal. Porque, assim, nem todo mundo tem acesso a vestimenta. E seres humanos não são preconceituosos? É isso que eu fui pensando. Como é que o juiz pode ter esse direcionamento, entendeu? Juízes são seres humanos? São, mas assim, eu achei que justamente por estudar tanto direito, não deveria existir esse tipo de apologia, sabe? A vestimenta. Sim. É que não importa quando você estuda, você não deixa de ser ser humano. Então, a única coisa que altera são... E assim, ó, isso é muito importante que eu estou afirmando, tá? Tem caráter sociológico e não teórico. E só é constatável empiricamente do ponto de vista estatístico. Entendeu? Você vai dizer assim, fulano de tal, que é juiz. Tem vários colegas aqui, professores, que também são juízes. Você é preconceituoso, você é isso, você é aquilo? Não sei. É impossível determinar. O que eu estou falando é que um estudo empírico, lá nos Estados Unidos, pode ser que os seres humanos lá sejam completamente diferentes dos seres humanos aqui. Estatisticamente, estabeleceu uma correlação. Quer dizer, tem um fenômeno que ocorre associado ao outro. A gente também não sabe a causa. A causa pode ser preconceito disso, daquilo, pode ser uma predisposição tal e tal. Mas a gente também não está afirmando causa, a gente só está aplicando aqui uma correlação empiricamente verificável. Isso está bem distante, por exemplo, da teoria pura do direito, que não está preocupada com isso
Mas um autor positivista como Kelsen entende muito bem a cientificidade desses outros estudos. Mas, na teoria do direito, não quer, enquanto questão teórica, discutir isso. Quer discutir outras coisas. Ficou claro? Ficou sim. É porque eu achei assim, um aspecto meio, sabe? Oi? Eu achei um aspecto assim, ruim, sabe? Meio pejorativo. Aí fiquei pensando, como é que. Isso, mas é por isso que a gente precisa estudar criminologia, sociologia do direito, precisa estudar outras áreas com outros instrumentos, né? Não dá para só também analisar o direito teoricamente, porque senão a gente vai reproduzir pressupostos irrefletidos. Quer dizer, a gente pressupõe que as pessoas agirão de tal e tal forma, mas a realidade empírica não é assim. Certinho, obrigada. Quem mais quer falar? Eu só ia dizer que, por isso, talvez a concepção de decisões jurídicas, às vezes, são difíceis de aceitação por parte de uma parte da sociedade, de outra, porque o direito ele tem concepções subjetivas e humanísticas e sociológicas e uma série de fatores que, às vezes, são compreendidos de uma forma, compreendidos de outra forma. Então, essa é uma forma de reduzir, digamos assim, a tensão, né? Como a gente tem um problema teórico aqui que fica evidente, que é a contradição entre as expectativas do que o direito deveria ser e do que o direito é empiricamente, a gente pode dizer assim, não, mas é porque existem diferentes opiniões, diferentes visões e tal. Mas isso não deixa de ser um problema teórico, tá? Então é isso, gente. A gente dedicou um tempo maior aqui a essa conversa, tá? Até ultrapassamos um pouquinho o horário da aula. Acompanhem os vídeos, lembre-se, né, deixa eu ver, acompanhar os vídeos. Eu vou encerrar agora a gravação. Desejo a vocês uma boa semana de estudos. Até semana que vem. Muito obrigada, professor. Até. Professor também, professor.